Olá, amigos queridos. É com muita alegria que estamos reunidos mais uma vez, neste momento abençoado, onde vamos refletir sobre os ensinamentos do nosso mestre querido. E hoje quem está conosco é o nosso irmão Lucas Azevedo. O Lucas é lá de Pedro Leopoldo, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. É isso mesmo, Pedro Leopoldo, né? A terra lá do Chico. E daqui a pouco eu vou chamar esse amigo que sempre está conosco para conversar com a gente. Antes de nós iniciarmos, a gente vai fazer ler a nossa mensagem, né? Para que a gente aí se asserene, se conecte com essa espiritualidade benfeitora que está conosco neste momento. E hoje eu escolhi uma leitura do livro Fonte Viva, tá? Essa leitura, ela é do livro Fonte Viva, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, e é o capítulo 2, modo de fazer. Então, a gente começa com um pequeno versículo, né? Então, vamos lá. Modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem falou isso foi Paulo, isso está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, aproveitando aí essa reflexão, essa mensagem, vamos nos colocar numa posição confortável. Quem quiser, feche seus olhos e nos deixemos aí envolver por essas vibrações de luz, de paz e de amor, nesse ambiente que foi formado pela espiritualidade benfeitora deste momento, com a espiritualidade mentora da nossa casa, o Centro Espírita Amor ao Próximo.
que possamos todos juntos unir os nossos pensamentos ao mais alto, que nós possamos todos envolver, através das nossas melhores vibrações, todo o nosso orbe terrestre, enviando fluidos benéficos, salutares, para todos os nossos irmãos desse planeta abençoado, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nesse momento de reflexão que nos encontramos agora, possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para o melhor entendimento. Pedindo a essa espiritualidade benfeitora e amiga, que envolva nosso irmão Lucas, que vai nos passar o estudo da tarde. Que ele seja inspirado e intuído, e que nós possamos entender os ensinamentos do Divino Mestre, para cada dia praticá-los e ir nos melhorando sempre. Obrigada a todos, obrigada aos irmãos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai de bondade, pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos chamar aí o Lucas. Olá, Lucas, seja muito bem-vindo, como sempre, à nossa casa. É sempre um prazer recebê-lo, tá? E a gente já, de antemão, te agradece esse carinho que você tem conosco. Quando sempre a gente te chama, você está aí disponível para nos auxiliar e estar aí nos passando uma reflexão tão importante, né, quanto essa da tarde. Então, eu vou passar a palavra a você. Fique à vontade. Boa tarde, minha querida Dicineia, nossa querida Gisele Marques, nossos irmãos aí do Centro Espírita Amor ao Próximo, aí da cidade de Juiz de Fora. Uma alegria, um carinho muito grande estar com vocês mais uma vez. Para nós é uma felicidade estarmos nos revendo aí pela plataforma, né? Muito legal. E a gente vai falar hoje, nosso aprendizado em conjunto, da morte e dos últimos minutos do corpo, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas falam de morte, todo mundo quer bater na parede, quer isolar e quer ficar tipo assim, né? Esse assunto não é para agora. Nós temos que viver a vida. Pois é, e no viver a vida, no juntar as coisas, no querer ter tudo de bom e do melhor, às vezes esquecemos do preparo para a morte, e a única certeza que a gente tem é que ela vai chegar um dia, mais hoje, mais amanhã ela chega. Então a gente vai falar hoje sobre isso, sobre a morte, sobre os minutos que antecedem, não somente para aquele que fica sabendo que está chegando a hora, como para aqueles também que estão à volta, que de repente os médicos falam com os familiares, fulano não dura mais 10 minutos, mais um dia, mais um mês, mais uma semana. Mas geralmente o enfermo, de repente, não sabe, né? E ninguém fala, você tem uns 10 minutos aí, só uns 10 dias, ninguém comenta isso. Mas a doutrina nos alerta, isso é só uma recapitulação, para que nós possamos fazer esse introito para o tema, que o ser humano é formado por três partes, né? Que é o corpo físico, que é essa matéria, o envoltório, né? Material, o perispírito, que é uma cópia, né? É uma cópia do corpo, e a alma, que é o espírito. A alma do corpo, nomenclatura apenas, a alma enquanto estamos no corpo, e espírito, quando nós já desligamos dele, que é o princípio inteligente. É o que sente, o que pensa, o que deseja, é o espírito. E quando desencarnamos, ou seja, quando essa parte, que é a matéria, morre, ela não consegue mais ter condições que o espírito habita nela, o espírito é desligado. E o espírito e o perispírito seguem, né? Seguem o curso. E o perispírito é aquela moldura do espírito. Até que se apareceu um espírito para a gente aqui, nós não estamos vendo o espírito, estamos vendo o perispírito, que é a cópia do corpo físico que nós levamos conosco. Dado esse introito, a gente vai lembrar que morte, no segundo dicionário, é a cessação da vida no corpo, ausência de vida, e desencarnar, que é a nomenclatura espírita, é o desligar o espírito do corpo.
quando o corpo falece. Então, não é o corpo que morre porque o espírito saiu. É o espírito que é desligado porque o corpo morre, o corpo não oferece condições para que ele nele habite, né? Não tem fluido vital, ou foi interrompido por um acidente qualquer, um órgão qualquer que não, né, deu um problema, e aí a pessoa é desligada do corpo. Então, morrer é diferente de desencarnar. Morre o corpo e a desencarnação é o desligamento do espírito do corpo. A gente vai falar isso mais na frente. Desligar, quando a gente morre, quando a gente fala desencarna, segundo a doutrina espírita, a gente apenas muda de plano. É como se eles têm uma colocação muito legal, que é como se a gente estivesse sendo transferido de uma cidade para outra. A gente vai do mesmo jeitinho que a gente é, mesma personalidade, mesmo caráter, às vezes com as mesmas enfermidades, com os mesmos desejos. Nós não transformamos em um santo, nem em nenhum demônio quando a gente passa por lado de lá. É apenas muda de plano quando aqui encerra-se uma etapa, ou pelo momento certo, ou quando, às vezes, as pessoas podem antecipar esse retorno. E o que a gente passa a ser depois que morre ou depois que desencarna? Voltamos ao plano espiritual, ao mundo espiritual, de onde um dia nós viemos, reencarnamos, né? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 149, se não me engano. Mas morrer, desencarnar é muito natural. Todos nós iremos desencarnar um dia. Não tem jeito, né? Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos quando, mas que vai chegar, vai. Até porque a verdadeira vida não é aqui, a verdadeira vida é lá, né? A vida espiritual é que é a verdadeira vida, que é a vida normal do espírito. Aqui é o passageiro, aqui é o rapidinho, a gente está voltando, né? Mas o último suspiro, os espíritos falam que no momento do desligar, do morrer o corpo ali, nunca é, o momento em si não é doloroso, porque acontece, às vezes, um estado de inconsciência, aquele torpor, quando desligado, a pessoa já está do lado de lá, nem percebeu que desligou. Então, o momento, né, não seja nem aquela picadinha da agulha, mas como os espíritos nos alertam, que a gente, às vezes, sofre mais antes, durante a vida, do que no momento, realmente, da morte, né? A gente vai sofrer as convulsões, as agonias, as aflições, as perturbações do antes, às vezes do medo também de morrer, dos apegos e tudo mais. Mas no instante da morte, o desprendimento do espírito não é doloroso. E até porque ele também não é rápido. A cachorra está latindo, né? Não é rápido. Ele, a partir do momento que nós nos desligamos do corpo, a gente pode ficar ainda muito próximo, a gente pode ficar ainda muito ligado devido ao apego, devido às coisas materiais, uma vida muito voltada para o laço, para os caminhos materiais, né? Então, esse desligar da matéria, do corpo e das coisas que nós nos envolvemos muito materialmente falando, às vezes pode levar dias, meses, até anos, né? Para a gente poder desligar e realmente assumir o plano, assumir a nossa vida no plano espiritual. Em uns é muito rápido, em outros pode demorar um pouco mais, né? Vai depender muito da nossa vida, como que ela foi aqui na Terra. Se foi uma vida cristã, se foi uma vida voltada para as coisas do bem, do amor, né? Então, esse pós vai depender muito da nossa conduta. Quanto mais afinizarmos, quanto mais apegarmos, quanto mais estivermos sintonizados com as coisas materiais, mais dificuldades vamos ter de desencarnar, de perder o contato, né? A ligação. E quanto mais espiritualmente for a nossa vida, mais a gente assume a nossa vida se identificando com o plano espiritual, né? E esse ligar ao lado de lá poderá ser bom ou ruim de acordo com a nossa conduta. Então, diz Allan Kardec que a nossa atividade aqui, moral, intelectual, de bons pensamentos, de uma vida cristã, procurar seguir os preceitos de Jesus, né? Vai nos ajudar muito, mas muito mesmo no pós-morte, no desligarmos da matéria física. Então, esse intuito todo, esse introito que nós fizemos aqui todo nesse momento, é justamente para chegar nos minutos do pós-morte, é quando aqueles minutos faltando para a alma ser desligada do corpo, né? Aqueles instantes que a espiritualidade já vai se aproximando ali para chegar a hora, né? Você chega num ônibus lá,
está quase na hora do ônibus partir, você fica ali na porta, vai conversando com um, conversando com o outro, depois você entra no ônibus e vai embora, né? Então, o Chico Xavier gostava, sempre falava que tinha vontade de morrer quando a morte chegasse pelo esgotamento do fluido vital, pela idade, né? Ele velhinho, quando ele pudesse escrever, que ele pudesse ser útil a alguém que permanecesse no corpo. Então, a morte, quando esse desligamento, quando é de uma doença prolongada ou pela idade, ele facilita muito mais e é muito mais benéfico para o desencarnante do que aquele que, às vezes, desencarna bruscamente, ou às vezes jovem, uma acidente, uma coisa assim. Porque na idade ou na doença prolongada, o fluido vital já vai se esgotando, né? Então já vai ficando mais fácil. E no caso de uma morte mais rápida, mais violenta, mais agressiva, às vezes a pessoa tem muito fluido vital ainda, então às vezes fica muito preso, fica muito ligado ainda às coisas. Então, como diz Allan Kardec, se a nossa existência for uma vida de apostolado no bem, nós já estamos preparando para os instantes finais aqui no corpo, mesmo sem saber quando ele será, né? A nossa conduta é o preparo para aqueles minutos antes da desencarnação. É aquele já preparo da bagagem, porque sabe que esse momento vai chegar. Mas a maioria de nós não preocupamos com isso. A gente acha que vai viver e vai seguir do jeito que tem que seguir, e que um dia que ela chegar, chegou e eu quero mais aproveitar a minha vida. Mas se aproveitar, se não for muito legal, vai dar muita dificuldade lá na frente. É lógico que a gente tem que saber que quanto menos apegado às coisas materiais, mais condições de desencarnarmos bem. Quanto mais apegados, mais dificuldade tem. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala isso. Ele fala que depende muito da gente. Então, a doutrina espírita vem alertar-nos contra essa nossa vivência, contra a nossa conduta, para que nós possamos ter uma boa ajuda, um bom amparo, uma boa proteção, os cuidados de alguém chegando até nós, naqueles momentos, aqueles últimos instantes no corpo físico. Então, todo esse introito que nós falamos agora foi justamente para chegar nos minutos que nos antecedem, né? A morte. Nem sempre a pessoa fica sabendo, porque às vezes o médico fala com o familiar, olha, fulano não passa de hoje não, fulano pode ser, pode chamar a família, pode rezar que ele não passa de hoje, mas às vezes ele não está sabendo, ou de repente ele está num processo de coma também, uma coisa assim, a gente não sabe. Mas dificilmente alguém fala com a pessoa que, ó, o médico falou que você não passa de amanhã. Ninguém fala isso, né? Então, os instantes que antecedem o momento do desligamento final, Kardec fala aquele momento de agonia, de uma certa aflição, uma certa perturbação, ele pode ter uma luz muito grande, pode ser um momento de luz para a próxima encarnação e até para ele ser recebido no plano espiritual. Às vezes, um minuto, a pessoa passou uma vida toda precisando buscar o Cristo, não buscou. Mas na hora, às vezes, do desencarne, prevendo a morte ou tendo a oportunidade, é um perdão que se pede para não chegar do lado de lá com mágoa, com revolta, né? É um perdão que se dá para não morrer com ódio, com mágoa de ninguém. Então, nós não sabendo o dia nem a hora, né, a gente pode estar vivendo agora os nossos últimos momentos. A morte pode estar vindo ali na esquina, pode ser na próxima curva, né? Pode ser na próxima semana, nós não sabemos. Mas, se nós vivermos, como diz o Gandhi, vivermos como se fôssemos morrer amanhã, ou seja, preocuparmos com o lado moral, espiritual, e se nós vivêssemos, se nós procurássemos aprender as coisas da alma, como se nós fôssemos viver para sempre, esse é o cuidado, essa é a ajuda, né? O cuidar da alma para aquele momento. Então, tem aquelas pessoas que às vezes, está internada e a pessoa chega lá, fica sabendo que a situação não está boa, vê o enfermo lá na cama, e às vezes é um familiar, tá sofrendo, na nossa visão, está sofrendo muito, aqueles minutos finais, e às vezes nós, do lado de cá, às vezes com a saúde boa, prejudicamos aqueles últimos minutos daquela pessoa. Quando a gente fala que senão podia tanto morrer, está sofrendo tanto, oh, Deus podia levar, coitadinho.
A gente não sabe os bastidores, é o que nós vamos estudar, vamos trocar uma ideia aqui agora. A gente não sabendo, a maioria das pessoas não tem essa visão, esse conhecimento pós-morte, e às vezes acha que ali está sendo ruim para ele. E dor, como diz Maria Dolores, dor é bênção de Deus. Às vezes a dor, a aflição, o medo também pode fazer com que nós abramos a nossa mente para o Cristo, para Jesus, naqueles instantes finais, ali em cima de uma cama. Então, mesmo para o caso do enfermo que a medicina já desenganou, que já está muito debilitado ali, nós não devemos nunca, jamais desejar apressar a morte daquela pessoa, porque aqueles minutos finais podem valer, podem fazer uma grande, mas uma grande diferença. Serão de suma importância para aquele irmão que está passando por aquela prova ali. De repente, até vai ser a tônica para eles serem acolhidos, para serem amparados, para não serem envolvidos por obsessores que, porventura, possam estar esperando, né? Muitos, às vezes, não sabendo disso, a gente, ao invés de ajudar, até atrapalha. Teve uma colega nossa que ela nos dizia, assim, eu tinha meu pai, estava ruim para morrer, e eu falei com ele, ô pai, o senhor pode ir, pode fazer a passagem sem problema. Olha, nós estamos preparados para ouvir isso nos últimos minutos da vida da gente aqui no corpo. Você pode ir, capaz. Olha, vou para onde, minha filha? Eu quero sarar, não quero morrer, não. O senhor pode fazer a passagem. Então, às vezes, pela falta de conhecimento, esses minutos finais, a gente pode atrapalhar até a condição daquele enfermo ali, naqueles minutos próximos, né, da desencarnação. Então, é importante a gente ter esse conhecimento e o alerta, e o André Luiz é que nos faz esse alerta. Lá no livro Sexo e Destino, no capítulo 7, ele fala sobre isso. Fala sobre os bastidores, os minutos finais desses moribundos, já desenganados, às vezes no próprio lar, já está no lar, que os médicos mandou para casa e não tem mais recurso, ou às vezes estão no hospital, né? Então, André Luiz nos narra o que acontece do lado de lá naqueles últimos instantes, como podem ser benéficos para o desencarnante, como pode ser também uma oportunidade de auxílio, uma oportunidade de fazer o bem àqueles que estão ali ao lado dele. Nem sempre estão todos ao lado, né? Você geralmente tem um, dois da família que está mais próximo, de repente aqueles que até que a espiritualidade dá um jeito de ficarem eles para ajudar aquele enfermo na desencarnação, no seu desligar do corpo. Então, a nossa postura é muito importante. Então, o que André Luiz nos fala? Ele fala o seguinte, foi psicografado o livro Sexo e Destino, a primeira parte foi feita, psicografada por Chico Xavier, a segunda parte por Valdo Vieira. O capítulo 7, a psicografia foi do Valdo Vieira. Então, o André Luiz nos narra justamente, depois vocês vão ver o capítulo 7 lá, o momento de o desencarne de alguém, aqueles últimos instantes, últimos minutos daquela pessoa que estava para desencarnar. Não vou entrar em detalhes aqui, que vocês vão ver lá no livro. Então ele fala que assim, olha, felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia. A gente olha lá, não, está sofrendo demais. Não. Aí ele fala: afastai o pensamento, a ideia de lhes acelerardes a morte. Não façam isso de jeito nenhum. Mas por que, André Luiz? Você está sofrendo, não devia morrer, vai parar de sofrer. Ele fala: olha, ali ao lado, ladeando esses corpos amarrotados, e por trás dessas bocas mudas, tem benfeitores do plano espiritual trabalhando, articulando as providências, executando encargos nobilitantes, orando, estendendo os braços, ajudando aquele companheiro para que ele, mesmo naquele estado que ele se encontra, para que ele, Senhor, me ajuda. Nunca falou o nome de Jesus a vida toda. Oh, Pai, me socorra. Pai, me perdoa. Estão ali aquela equipe de trabalho ajudando, auxiliando, e a gente lá podia tanto morrer. Nossa, tem muita gente ajudando para que a desencarnação seja proveitosa, para que ele seja, pelo menos, ter uma luz ao chegar do lado de lá. Né? Só de saber que falou o nome de Jesus, é tão bom, né? E a gente ali, às vezes, atrapalhando, eu podia tanto morrer. Então, André Luiz nos narra os bastidores. Ele fala: vocês não sabem que agora
ignorais por agora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que está nas portas da morte, né? Que aspira aí a trilhar os novos caminhos do retorno ao plano espiritual. Ele fala, por agora, o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. Aqueles minutos finais podem ser cruciais para aquele irmão ser acolhido, ser amparado. Então eu falo, se você não tem capacidade de estar ali ao lado para fazer uma prece, para falar uma frase de consolação, de socorro, você não pode ajudar. Ele fala, meu amigo, vá para casa. Se você não pode ajudar, também não atrapalha. Vai para casa. Às vezes fica, não, mas não, Deus é muito ruim, como é que está sofrendo? Oh, Deus, como é que o senhor faz isso com a pessoa? Ele está precisando é disso, não. Então, André, se você não tem capacidade para oferecer uma frase de consolo, uma oração, uma prece, afastar dali. Deixa eles lá, porque a turma está ajudando lá de lá, porque o nosso pensamento negativo atrapalha até o trabalho do lado espiritual. Então ele fala, as lágrimas que derramam são pérolas de esperança com que as luzes de outras auroras lhes rociam a face. Até aquelas últimas lágrimas que escorrem naquele corpo mudo, naquele corpo do enfermo, pode ser o momento em que a alma está assim, Senhor, me ajuda. Senhor, me ampara. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, não, mas se eu estiver retornando, me receba no seu reino. A pessoa abre o coração para Cristo. Naqueles últimos minutos. Então ele fala que esses gemidos que se arrastam no peito daqueles lábios, né, semelhantes soluços encarcerados no coração, quase sempre traduzem cânticos de alegria à frente da imortalidade que está prestes a surgir. Olha a importância dos minutos. A gente quer nem que acaba, que morra logo, mas por egoísmo da gente, né? Eu vou embora para casa, enterra amanhã, fica livre disso. Tem vindo ao hospital todo dia. E a espiritualidade trabalhando naqueles últimos minutos para que eles sejam importantíssimos para aquele ente querido que está fazendo essa passagem. Então ele fala que são companheiros do mundo, ainda que você não tenha a compreensão, ainda que você tenha uma visão limitada do que está acontecendo aí, né, pelos olhos da carne, por amor aos vossos sentimentos mais caros, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração àqueles, familiares ou não, que estejam à beira do túmulo, que estejam à beira de fazer o retorno ao plano espiritual. Ajudai-os com as orações, enviai vossas orações a Jesus para acalmar aquele entidade que está ali, aquele irmão que está ali, ou aquela irmã, aquele filho, não importa. Mas não atrapalhar, porque esses últimos minutos a espiritualidade está fazendo o que pode para que aqueles irmãos desencarnando nessas condições sejam amparados, não sejam tão entregues a si mesmos quando chegar do lado de lá. Então, André Luiz ainda continua puxando a nossa orelha. Eles não são múmias, não. São filhos de Deus que estão ali passando a prova, que um dia nós iremos passar também. Ali não é só um corpo que a terra vai comer, não. Ali está um filho de Deus, um filho do céu, preparando o retorno ao pátria espiritual. Transpor, né, como diz André Luiz, o rio da verdade, cujas margens um dia nós também ali estaremos. Já pensou nós, no lugar desses irmãos? E alguém chega para a gente, ô fulano, pode partir sem medo, pode morrer, meu filho, pode passar para uma melhor. Uma melhor a gente não sabe se vai ser. E a pessoa, não, eu quero é viver. Então, se a gente não pode ajudar, também não atrapalha, né? Um dia a gente vai estar lá. Então, ele fala, ao invés de querer a morte dessas pessoas, com a fim de evitar o sofrimento, com a fim de a família não ficar vindo ao hospital todo dia, querem que ele morre para acabar com os problemas dos encarnados, né? Ele fala, ofereça uma prece, uma palavra de esperança, uma confiança em Deus, para que isso toque os seus corações
e eles despertem do lado de lá com o coração em paz, para receber a ajuda espiritual dos familiares e do Espírito de luz. Às vezes a espiritualidade está ali, os familiares estão ali para recebê-lo, mas se ele não chega do lado de lá, com aquele pouco de paz que precisa, que esses últimos minutos facultam, ele pode ver uma mãe que desencarnou e saiu correndo, achando que é fantasma. E estão todos ali esperando. Ele abriu o coração e fala, Senhor, e isso pode acontecer com a ajuda daqueles que estão ali, aqueles de nós que estivermos ali ao lado. Por isso que até Luiz falou, se você não pode ajudar, meu filho também não atrapalha, né? Porque se nós formos chamados por Jesus para estarmos junto com o enfermo lá nos seus minutos finais, vamos ser um ombro amigo para ele, acalmar o coração, né? Para ele fazer a grande viagem sem medo, sem tranquilidade, chegar no ouvido dele, confie em Jesus, vamos orar, Jesus é nosso médico maior, tenha tranquilidade, acalma o seu coração, vamos orar junto comigo agora para Jesus nos ajudar, né? Para você, quem sabe você até descansa um pouquinho, consegue dormir um pouquinho e faça uma oração ali ao ouvido dele, Pai nosso que estás no céu, ô Jesus, me ampare, me ajuda, ô Pai, sou o que me criou, né? Conforta meu coração neste momento, para que ele cresça nele aquela esperança, aquela fé, e não o medo de morrer. E não, vai fulano. Não, ele não precisa disso, né? Precisa de conforto para o coração, para a alma. Não é falar com ele para ir em paz, não, que quando você vai em paz, aí a paz acaba naquele momento, né? Então, você já fez o que você tinha que fazer aqui, você cuidou de sua família, você foi um bom pai, vai com Deus, meu filho. Não, assim não. Ô, meu, vamos orar, Jesus. Não vamos falar nada de bom. Vamos orar. Deus te abençoe. Vamos orar juntos. Que bom que você é um moço maravilhoso, que pai maravilhoso que você é. E nós vamos confiar em Jesus que vai tudo dar certo. E ora com a pessoa. Né? Siga com Deus, não. Quando fala, vai em paz com Deus, vai, estou morrendo. Né? Então nós não sabemos como ele está interiormente para aceitar uma coisa assim. Então, as palavras de consolo que André Luiz se refere é para que nós possamos ajudá-la a ter tranquilidade e calma nesses últimos instantes, no momento em que será desligado definitivamente o corpo. As palavras que falarmos para eles deverão ser aquelas que a gente gostaria de escutar um dia se eu estivesse ali. Né? Um conforto ou falar, ô Lucas, vai com Deus, você está chegando a hora mesmo? Não, fala assim comigo não, que eu vou desencarnar 3 vezes seguidas. Vamos acalmar o coração. Fique em paz, estamos juntos aqui do seu lado, seu pai está aqui com a gente, sua mãe, seus filhos, todo mundo aqui, está todo mundo torcendo, orando por você. Nós estamos todos juntos aqui com você aqui no quarto, fica tranquilo, vamos orar. Opa, minha família está aqui, que beleza. Acalma o coração. Então, os últimos minutos, a gente pode ajudar, a pessoa pode se ajudar e a gente pode atrapalhar a pessoa. Toda, todas as palavras serão de conforto, não de invencionismo, mas palavras para que a pessoa acalme o coração, para que ele relaxe, ele vai dar uma descansadinha, a espiritualidade chega e desliga. Então, os últimos minutos são muito preciosos. Para aquele de nós que não sabemos a hora, uma doença, não estamos doentes nem nada, não estamos tão idosos assim como o Chico, os nossos minutos serão marcados pela nossa conduta aqui na Terra. Mas para aqueles de nós que já fomos, estamos numa condição dessa, dos últimos minutos, e a família às vezes já sabe, o comportamento é de socorro, de ajuda àquele que está indo, para acalmar o coração dele. Está lá no livro Sexo e Destino, capítulo 7. E se amanhã a gente pode estar numa condição dessa, vamos falar as palavras que a gente gostaria de ouvir. Vamos ser aquele ombro amigo, né? Vamos ser aquele cristão ali junto, para que a pessoa desencarne em paz. Né? Quando a minha filha nasceu, em 31 de março de 86, no hospital aqui em Pedro, depois chamava o Hospital São João Batista. Foi cesárea, então ela ficou no quarto, né? Ficava de um dia para o outro, aliás, ficava 2 dias na época no quarto. Então, naquela primeira noite que nós passamos no hospital, tinha muita gritaria, uma gritalhada danada, gritaria danada. Eu falei, o que está acontecendo? E abri a porta assim, não deu para ver o que era, em algum quarto. Aí, daí a pouco, de novo, passou uns 10 minutos, que a gritaria de novo, ô pai, não sei o quê. Aí eu cheguei no portão, assim, na porta do quarto, aí estava vindo a enfermeira, estava vindo de encontro, né, para o nosso lado. Eu perguntei para ela, o que é isso? O que está acontecendo?
Ela falou assim, nesse quarto aqui, a família está toda aí, o senhor tem quase 90 anos, naquele lá, ele pensa em desencarnar ou pensa em morrer, né? Ela falou foi morrer na hora, na época não era espírito. Ele pensa em morrer, a família até sobe em cima da cama, pai, pai, pai. E o homem, e o homem tá lá, ele não desencarnava de jeito nenhum, que a família não deixava, ele estava ali, tadinho, pelejando. Aí eu falei que assim, eu vou lá. Aí eu bati na porta, eu posso entrar? Ela pode. Aí eu entrei e falei, eu posso fazer uma oração? Ah, pode, eu faço sim. Quem sabe ele dorme. Aí eu fizemos a prece, me dirigi a ele, que nosso irmão tivesse calma, tranquilidade, que nós estávamos ali junto com ele, que o Cristo também, que ele procurasse descansar, acalmar o coração, e fizemos oração. E não é que ele dormiu? Aí eu tirei o pessoal todo do quarto, vamos lá para fora, levei-se para bem longe. E voltei para o meu quarto, o quarto onde estava a minha filha. Aí passou uma meia hora, alguém bate na porta, era a enfermeira, falou comigo, olha, o homem já foi, já morreu. Eu aviso a família. Eu falei, não avisa agora não, espera mais umas 2 horas para não trazer o homem de volta. Deixa o moço seguir com Deus. Então, às vezes, a gente não sabe como que age nesse momento. A gente atrapalha os últimos minutos daquele que está desencarnando, como atrapalha os pós-minutos depois de desencarnar pelo apego, pelo desespero. Então, mesmo que durante a vida a gente não tenha construído uma bagagem de boa, né? De luz, de esperança, aqueles últimos minutos pode servir para um arrependimento, para um pedido de perdão, para buscar o Cristo, para ser para quando a porta do lado de lá abrir, a gente pelo menos ter um pouco de tranquilidade, até para enfrentarmos o tribunal da consciência. Então, essa é a nossa postura para sermos amparados. E se formos chamados a estar ao lado de alguém nessas condições, vamos ajudá-lo a transpor, sem precisar de falar que ele vai transpor. Vamos acalmar o coração, porque nos bastidores tem ali um pai, tem uma mãe, tem uma filha, tem uma esposa que já desencarnou, tem o protetor espiritual dele, né? Tem outros espíritos ligados aqui que estão ali para recebê-lo. Então, é muito importante ajudarmos as pessoas nesse momento. Porque às vezes a pessoa arrepender na última hora, não, o arrependimento nunca é tardio. Por mais que a gente ache que ele seja tardio, não. Ele arrependeu, ele não vai direto para o céu, mas já é um passo grande para a regeneração. Uma coisa é a gente morrer arrependido de ter errado. Outra coisa é a gente morrer e não está nem aí porque errou, né? Então, o arrependimento não é um passaporte para o céu, né? Como muitas religiões defendem, porque o Cristo conversou com o bom ladrão, disse que ia encontrar com ele no paraíso naquela noite, se arrepender na última hora resolveu o problema. Não, não é assim que funciona. A doutrina nos alerta sobre isso. Mas a gente chega do outro lado, pelo menos em condições de sermos amparados, mesmo nas regiões umbralinas, sermos protegidos aos assédios dos obsessores, porque as nossas atitudes na vida, de repente, não foram tão boas, mas o arrependimento, o pedir a Deus perdão e socorro no momento da morte, já é um passo muito grande. O despertar da alma, né, para que ele possa amanhã ter a oportunidade de corrigir isso. Pedir perdão, perdoar é muito importante, né? Muito importante para a chegada no plano espiritual. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura, fala sobre isso, que a alma, o espírito, né, sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições que ele praticou aqui. Mas se ele já morreu, se ele já desencarnou arrependido, ele vai ter a oportunidade de corrigir na próxima, já vai chegar de uma maneira diferente lá. Então, esses últimos minutos servem para isso também, para perdoar a si mesmo, para perdoar alguém, para pedir perdão, né? Então, assim funciona. Não é? Arrepende é o primeiro passo para melhorar. Mas depois vai ter que espiar e reparar o erro. Mas é coisa lá na frente. Mas já saindo daqui com o pedido de perdão, perdoando a si mesmo, já é um grande passo. O arrependimento, expiação e reparação são as 3 coisas necessárias para a gente apagar os erros, né? As nossas faltas e as consequências das nossas faltas. E isso vai acontecer. E se pudermos arrepender no último minuto, é uma bênção. Últimos minutos são muito importantes, né? Então, quando durante a vida aqui a gente preparou uma bagagem de amor, tranquilidade, os últimos minutos nós teremos o amparo, o socorro, seremos ali acolhidos com tranquilidade,
por mais que a gente passe uma dificuldade por estar chegando no mundo novo, né, de perturbação, mas a gente vai estar mais tranquilos porque tivemos uma vida legal. E se isso não aconteceu, aqueles minutos finais ali, pode ser importante, serão importantíssimos para aquele que está desencarnando. Mas, infelizmente, nem todos nós temos esse conhecimento. Mas fica aí o exemplo de Jesus nos seus últimos instantes na cruz. Preocupou com o quê? Com a humanidade. Pai, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. Último minuto de Jesus no madeiro. João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Então, o evangelista que fala que ele falou, pai, por que me abandonaste? Lucas Azevedo, não concordo muito com isso, não. Aí muitos espíritos querem explicar o inexplicável, dizendo que ele estava recitando o salmo de Davi, que não sei o quê, mas você recitou esse salmo, falando que o pai não desampara, o pai o desamparou, porque me desamparastes? Eu acho que Jesus não falaria isso, não. Porque ele consertaria o salmo, igual ele consertou o Moisés lá, né? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, amai vosso inimigo, bem dizer que vos maldiz. E se ele falar, pai, porque isso me abandonou na hora da morte, ele estava dando um exemplo muito negativo para a gente. Então, eu acho que as traduções aí podem ter sido não tão certinhas. Ele pode ter dito, pai, ampare-nos nesse momento, ampare os algozes, mas porque o Senhor me desamparou? Não, ele ensinou a vida toda que o pai não desampara ninguém, não falaria isso, não, ainda mais na hora da morte. Ele está deixando um exemplo muito ruim para a gente. Mas nós não vamos entrar nesse meio, não. Se ele consertou lá o que foi dito erradamente, né, no Pentateuco Mosaico, consertou tanta coisa, por certo ele não falaria isso, não. A razão nos mostra isso, né? Mas então Jesus pediu que perdoasse os algozes, nos perdoasse. Naquele momento, ele pede o Pai para nos perdoar. Nos últimos minutos do Cristo, é exemplo para nós, para perdoar, pedir perdão, né? Então, todos nós viemos, um dia vamos voltar, e um dia talvez tenhamos essa misericórdia, de ter alguém do nosso lado, ou sermos alguém que esteja do lado de alguém que está desencarnando, para sermos luz, para sermos instrumento do bem, para levar a paz, a tranquilidade no momento do desencarne daquela pessoa. Então, os últimos minutos aqui na Terra, se nos encontrar de consciência tranquila, por termos feito o bem e o melhor ao nosso alcance, não somente para nós, mas para aquelas pessoas que estão à nossa volta, sendo honestas aqui na vida, na Terra, ouvindo a nossa consciência, nos esforçando para sermos pessoas melhores, mais solistas, mais solidárias, procurando seguir o caminho do bem, né? Serão minutos valiosos de aprendizado, de acolhimento, de proteção e socorro. E se a misericórdia permitir, alguém do lado ali ainda para nos acalmar ainda mais, caso a morte nos chegue. Mas se ela nos chegar de surpresa, já a nossa conduta sendo retilínea, ou no esforço a cada dia para ser uma conduta melhor, nós teremos um amparo também. Mas vai depender de cada um de nós, da nossa vida, da nossa conduta. Como já dissemos, né? Se arrependermos e se procurarmos buscar o Cristo, mesmo que seja nos instantes finais, a partida não terá perdida, né? Não foi uma derrota. Tudo isso será bênção para que sejamos recebidos pelos amigos espirituais, pelos familiares, e não sejamos escravos dos espíritos nas zonas inferiores. Serão minutos de luz para clarear o nosso caminho. Mesmo sabendo que a gente vai chegar lá com a bagagem que nós construímos a vida toda, mas pelo menos já abrimos a porta do coração para o Cristo, o que talvez não tenhamos feito durante toda uma vida. Então, se nós não sabemos o dia que nós estaremos vivendo os últimos minutos, vamos procurar dos nossos 24 minutos, nos 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, nos 30 dias do mês, nos 365 dias do ano, ir nos preparando para este momento. Assim a gente vai fazer uma passagem tranquila de retorno à pátria espiritual. Então, passamos, nos esforcemos, nos preparemos, né, para os instantes finais durante toda a nossa vida aqui, tendo a consciência tranquila e o Cristo no coração. Bom, eu quero agradecer aí a nossas queridas Dicinéia, Gisele, nossos amigos aí de Juiz de Fora,
Centro Espírita Amor ao Próximo, por esse aprendizado em conjunto, por esse momento de luz e esperança que nós passamos aqui agora. Eu espero que possa ter ajudado, ou alertado, ou clareado aí, né? Os corações, as mentes, para que nós pensemos um pouco mais, né, no lado de lá, porque ele vai chegar um dia. Vamos viver o lado de cá, mas sem esquecer de preparar a bagagem para o lado de lá, porque aí vai valer muito nesses instantes finais aqui no corpo físico. Muita paz, muita luz, muita gratidão para todo mundo. Viva Cristo! Um grande abraço. Lucas, muito obrigada. E é muito importante essa reflexão, né? Porque a gente nunca pensa, né, que a gente vai desencarnar, né? O corpo físico vai realmente morrer, vai perecer. Só que a gente nem gosta de pensar nisso. E é muito importante a gente ter esse alerta e saber que a nossa passagem vai ser de acordo com a vida que a gente tiver aqui. Como você muito bem falou, né? A gente, se a gente viver bem, se a gente puder não deixar para os últimos instantes, melhor ainda, até porque a gente vai ter uma vida, né, melhor, mais amor ao próximo, amor a Deus, né? Mas se acontecer de nos últimos instantes nós nos sentirmos necessitados de pedir esse perdão ou de perdoar, que a gente faça, que a gente alivie o nosso coração. Então é Isso muito mesmo. bom a gente saber que a gente tem essa oportunidade de conseguir se conectar à espiritualidade, que eles vão estar ali do nosso lado, nos amparando, que a gente nunca está sozinho. Então, eu te agradeço muito, muito obrigada. Eu vou dar uns recados e eu vou te chamar daqui a pouco para estar no momento da prece conosco, tá bom? Então É. tá joia. A gente então vai dar uns recados, né? Agradecendo mais uma vez ao nosso querido irmão aí. E a gente vai falar, né, começando aí do nosso diálogo fraterno, que a gente tem segundas e sábados, segunda-feira, de 18 às 19, sábado de 9 às 10, tá? E a gente está frisando bem o horário, meus irmãos, para que vocês aí não se atrasem, para que vocês possam chegar até um pouco antes, para que as equipes se preparem e que vocês se preparem também, se harmonizando com o ambiente, para que o trabalho seja bem feito e para que aqueles que nos procuram estejam receptivos. Então, nós pedimos que vocês prestem atenção ao horário do nosso diálogo, tá bom? Repetindo, então, de segunda-feira, de 18 às 19, sábado, de 9 às 10. Temos também as nossas palestras públicas, presenciais na nossa casa, né? Henrique Bournier, 314, no bairro Mariano Procópio, aqui em Juiz de Fora, segunda-feira, às 20 horas. O uso de máscara fica a cargo de cada um, tá bom? Temos também a nossa evangelização espírita, né, da nossa juventude, que é às segundas-feiras, 8 horas da noite. Né? Então, se você tem aí um jovem e queira trazer, será com grande alegria que nós o receberemos. Vai ser um prazer muito grande. Temos também, né, a evangelização das nossas crianças, né? A evangelização espírita da criança. Ela é segunda-feira, às 19h45 e sábado, às 8h45. Então, se vocês também têm aí crianças que queiram levar para apresentar Jesus, estaremos lá de braços abertos para recebê-los, tá? Temos também, meus irmãos, os nossos grupos de estudo. Os nossos grupos de estudo, eles estão na terça-feira, tá? Então, nós temos na terça-feira, às 15 horas, o Emmanuel, que é online.
Na terça-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, o grupo de estudos André Luiz, esse é presencial. Temos na quinta-feira o grupo de estudos do Livro dos Espíritos, 8 horas da noite, online. O grupo de estudos da evangelização, também 8 horas, online, só que de 15 em 15 dias. E na sexta-feira, o grupo de estudos Herculano Pires, às 8 horas da noite, também online. Então, só reforçando, o nosso único grupo presencial é o grupo de estudos André Luiz. E você pode, né, através do link que nós vamos passar para vocês, vamos colocar na tela, fazer a sua inscrição, tá? Para qualquer um desses grupos, até o presencial. Tá? Aí você coloca para a gente o seu nome, o seu telefone, nós vamos passar aí o seu contato para o coordenador do grupo de estudos e ele vai entrar em contato com você, vai colocá-lo ali no grupo respectivo para que você, com relação ao online, tenha acesso ao link e com relação ao presencial, acompanhe aí o que é falado, né? Opiniões, acréscimos que é colocado com relação ao grupo, tá certo? Então, a gente tem também, e aí a gente vai falar com muito amor e muito carinho também dessa nossa feira de artesanato no Dia das Mães, tá? Eu tô aqui, viu, gente? Ei, mas eu estou aqui porque a gente quer falar dessa feira que vai acontecer no dia 7 de maio, no domingo, do primeiro domingo agora do mês de maio, tá? Nós vamos ter essa feira de 9 às 18 na nossa casa, Centro Espírita Amor ao Próximo, Rua Henrique Burnier, 314, e lá estará à venda artesanatos, guloseimas e muito mais. Então, se você quer dar um presente à sua mãe, quer comprar um presente para você, a nossa feira está lá, aberta, tá? E a gente agradece aqueles que irem, porque a gente vai ter muita coisa bonita, muita coisa para oferecer. Então, fica aí o nosso convite para que vocês estejam conosco nesse dia 7 de maio, tá bom? Então, meus irmãos, a gente termina aí os nossos recados, tá? A gente, mais uma vez, agradece a todos vocês, né? Falando que qualquer dúvida que vocês tenham com relação aos recados que nós demos, podem nos consultar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, que nós responderemos vocês, tá certo? E, mais uma vez, a nossa gratidão ao nosso irmão Lucas, que ele receba o nosso abraço carinhoso, levando lá para sua casa espírita e também para o seu lar, né? Esse nosso carinho, esse nosso agradecimento. E a todos vocês que estão conosco nesse momento, que vieram aí refletir, que vieram aí vibrar positivamente para que as nossas energias sejam refeitas e revigoradas. O nosso muito obrigado. E como não poderia deixar de ser, eu vou chamar aí a nossa irmã com muito carinho, que vai fazer a nossa prece final, a nossa querida Gisele. O som, Gi. Oh, estou sem som, meu Deus, eu sem voz não pode. Não, Ficar não sem pode. falar não consigo. Tudo bem, Dirce? Graças a Deus, minha querida irmã, muito bom. Melhor agora tendo você também somando conosco, tá? Com E certeza. eu estava aqui falando, né? Até comentei com o Lucas, né? A importância dessa nossa reflexão, porque a gente tem que saber que nós não morremos, mas que o corpo físico ele vai perecer. Exato. E essa é a verdadeira valorização da vida, né? Valorizar a vida até seu último instante, saber que até esse último instante é momento de aprendizado. Como o Lucas nos disse, né? É o momento da gente se sentir acolhido,
perceber as pessoas que estão ao nosso redor, perceber o quanto elas nos querem bem, seja aqui ou em outros espaços do universo, mas que estão conosco e estarão sempre. Então a gente tem que utilizar dessa beleza que é até o último instante, essa beleza de viver, né? Verdade, porque é uma dádiva, é um presente. Então, a gente tem que aproveitar essa bênção que nos é dada, né, para que a gente possa ser melhor, né, se fazer melhor e levar aí na nossa bagagem coisas boas, né? Então, que a gente pare mais e pense nisso mais vezes, né? Porque a gente, em muitos momentos, e eu falo, a gente tem um certo receio de pensar nisso, né? A gente tem um certo... Quando é tão natural e tão certeiro. E como o Lucas também nos lembrou, né? É o momento da gente perdoar, pedir perdão, fazer uma análise de tudo que nos envolve. Então, esse momento realmente é sublime. Esse é um momento que a gente precisa repensar, né? Nas nossas vidas, o que ele significa para cada um de nós, para a nossa vivência, para os nossos queridos amigos. Então, nós vamos fazer aí nossa prece final para agradecer esses esclarecimentos que a gente precisa sempre estar junto a eles. E o Lucas está aqui para fazer a prece conosco. Exatamente. O Lucas é aquele que não desiste nunca. Hoje mesmo, tantos entraves na vida, ele conseguiu estar aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Lucas, por sua amizade, por seu carinho com a nossa casa, com o pessoal aí de casa. E um abraço para você, para sua família, para o Bezerra de Menezes, que continue assim, levando luz aonde você passa. Com certeza. Assim seja. Que assim Então, seja. vamos fazer nossa prece final. Mestre querido, nesses momentos em que relembramos a nossa trajetória de vida, percebemos a mão do Pai desde o início que aqui chegamos nessa encarnação, nos dando essa oportunidade nova, nos convidando a caminhar, a crescer, a realizar. Pedimos, Mestre, que tenhamos fé, força e perseverança para aproveitar cada segundo dessa encarnação. E quando estivermos nos minutos finais, que possamos estar agradecidos. Agradecidos por tudo que vivemos, pelas felicidades, pelos desafios, pelas intempéries, pelos reajustes, por tudo aquilo que conseguimos realizar. Agradecemos pela companhia de tantos irmãos que nos auxiliam os entendimentos, que nos auxiliam os passos que ainda nos são vacilantes, mas que sabemos que com essas mãos estendidas ao nosso redor podemos caminhar com mais firmeza. Por isso, Jesus, endereçamos aqui as nossas melhores vibrações aos lares de tantos que nos assistem agora, estarão conosco depois, que todos eles estejam acolhidos em seus abraços, acolhidos junto a ti, e que recebam as nossas vibrações amorosas. Que os lares aqui representados se façam em luz e que todos que nos acessem em qualquer momento, no online ou no presencial, possam ter de nós aquele irmão querido e acolhedor. Que sejamos nós instrumentos da paz, do amor e da luz entre os homens. Agradecidos estamos sempre. Que assim seja. Que assim seja, né? Mais uma vez, Gi, muito obrigada, tá? Lucas, Obrigada, meu irmão, mais uma vez, né? O nosso muito obrigado, tá? O nosso abraço carinhoso aí. A todos de Pedro Leopoldo, a você, a sua família, tá? Então, meus irmãos, a gente agora se despede e pedindo aí, falando com vocês que no nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, nós estaremos aqui conosco, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau.